Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, resolução estratégica de questões, professor Alan Vinícius. Vamos para mais uma grande questões. Lembre-se que o grande objetivo desse projeto é você aprender a resolver questões de modo eficiente. Nós estamos na questão de número 60 e é fundamental que você saiba um passo a passo de resolução, que você não resolva as questões de uma forma aleatória. Você saiba o que você está fazendo. E você só saberá isso se tiver uma metodologia, se você tiver um passo a passo. E é isso que eu estou trazendo aqui para você quando lhe trago um projeto como esse, de análise especificamente individualizada das questões. Perfeito? Bacana. Visualizou esse ponto? É fundamental que você vislumbre este passo a passo de resolução. Então, quando eu penso numa resolução estratégica e eu visualizo a questão de número 60, qual é a ideia que aparece para você? Qual é a ideia que você precisa já saber para não perder uma questão? A gente precisa ter um padrão para resolver a questão, que eu chamo tecnicamente de padrão de resolução. Olha só, Joaquim, servidor público federal, retirou o documento da repartição sem a autorização da autoridade competente, de forma reincidente. O prazo para aplicação da penalidade é de 180 dias, a partir de quando o fato se tornou conhecido, sob pena de prescrição. Muito legal essa questão, gente. E para que ela se torne efetivamente uma questão inteligente, uma questão que você consiga avançar e não perder questões que envolvam esse aspecto, o que é que a gente faz? Sempre segue um padrão de resolução. E esse padrão de resolução envolve a disciplina, disciplina direito administrativo, show de bola. Então, direito administrativo, entendi. Dentro do direito administrativo, o que é que eu preciso vislumbrar? Eu preciso vislumbrar qual é o tema, e o tema a gente está falando em servidores públicos. Show de bola, visualizou a disciplina, visualizou o tema, é necessário você enxergar, você entender qual é a linha do subtema. Então, se liga nesse ponto. A linha do subtema vai estar relacionada, vai estar atrelada, mais uma vez, ao regime disciplinar de servidores públicos. Show de bola. Encaixou isso na sua cabeça? Ótimo. Gente, eu fiz questões seguidas desse ponto para você aprender de uma vez por todas a resolver a questão. Então, mais uma vez, retirar documento da repartição sem autorização da autoridade competente, isso é o que você deve fazer ou deixar de fazer. Opa, parece-me cristalino que é um deixar de fazer. Então, eu estou falando de proibições. Se eu estou falando de proibições, são prestações negativas. Então, é o que o indivíduo ele precisa, o quê? O quê? O quê? Deixar de fazer. Isso é importante você entender. Ou eu posso também chamar de, de um não fazer. Isso é importante você entender. Verificou essa linha do não fazer, verificou essa linha do deixar de fazer. É importantíssimo que você enxergue outros detalhes. Quais são outros detalhes? Qual é a proibição? Eu vou lá no artigo 117. Visualizei o artigo 117. Quando eu falo desse retirar documento da repartição, eu já estou me referindo ao inciso 2. É importante você saber isso, tá? É o inciso 2. Então, ao servidor é proibido retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Então, retirou o documento, então está aqui dentro. O que é que eu preciso saber? Reincidência. Então, já sabe. Se eu estou falando do artigo 117, do 1 ao 8, e o inciso 19, se você não viu isso, volta lá para a questão
de número 59, que eu esclareci esse ponto, mas que eu vou repetir aqui agora, tá? Então, visualiza esse aspecto aqui, ó. Importante visualizar esse aspecto, tá? Saber o que está sendo dito. Então, se eu estou falando do inciso 1 ao 8 do 117, ou se eu estou falando do inciso 19, eu estou diante da regra de uma advertência. Então, artigo 117, inciso 1 a 8. Então, o 2 está aqui dentro. Então, é a advertência. E de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação, norma que não justifica a imposição de penalidade mais grave. Então, pode ser uma mais grave. É exatamente o seguinte: a suspensão será aplicada em caso de reincidência de faltas punidas com advertência. A questão fala que o indivíduo é reincidente. Se é reincidente, numa falta punida com advertência, no caso em comento, a penalidade aplicada não é advertência. Então, ó, como se configura situação de reincidência, isso precisa estar escrito na questão. Não tem como você adivinhar, precisa estar escrito, então é importante isso. Então é importante isso. Como se configura a situação de reincidência, o servidor público federal sofrerá a penalidade de suspensão de até 90 dias. Importante esse aspecto. Suspensão de até 90 dias. Perfeito? Então, precisa estar claro, suspensão de até 90 dias. Beleza. Só que tem um detalhe. Existe um prazo. Qual é o prazo para aplicar a penalidade? Então, ó, gente, é isso que eu preciso que você entenda, que é necessária a correlação do conteúdo programático. Inclusive, se você está aqui nesse momento e ainda não se inscreveu no canal e ativou as notificações, você está perdendo conteúdo de qualidade. Então, se está no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, a sua curtida nesta aula. Se você está no Spotify, segue o podcast do professor Alan, já que a gente tem, né, de segunda a sexta, podcasts diários às 6h06 da manhã, e ativa as notificações para que quando tiver um podcast novo ou uma resolução estratégica nova, você seja notificado. Tá certo? Então, é fundamental que você saiba fazer uma organização estratégica dos estudos. E você só consegue fazer a organização estratégica dos estudos se você tiver uma metodologia, se você souber o passo a passo que precisa executar para organizar os estudos. Eu não analiso, por exemplo, as disciplinas pelos aspectos que eu mais gosto. Não, não é assim. Não é o que mais gosta, é o que cai, o que dá maior pontuação. Então, requer metodologia. Ter metodologia é fundamental para você conseguir efetivamente chegar a pontos mais elevados da sua preparação. Só que para você ter metodologia, para você ter um passo a passo, você precisa entender como é o seu aspecto individual. Por isso, para que eu possa lhe ajudar da melhor forma, é fundamental que você peça ajuda profissional. E como é que você faz isso? Você vai mandar uma mensagem para mim através do WhatsApp, tá aí o WhatsApp, é o 719-9381-1035, e vai dizer: professor, estou acompanhando a questão de número 60 do seu projeto de resolução estratégica e quero saber como é que funciona a análise individual de um perfil estudantil. Fechado? Bacana. Além de saber esses pontos, é fundamental você entender o seguinte, que eu falo uma palavrinha e essa palavrinha é prescrição. Qual é o dispositivo legal que trata do prazo prescricional no âmbito da Lei 8.112?
é o artigo 132. Perdão, 142. É importante, então, você saber como é que esse artigo 142, ele trata dos itens. Então, vamos lá, vamos visualizar aqui o formato de abordagem. Então, o que eu preciso aqui entender? Primeiro, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Não é o caso. Em 2 anos, quanto à suspensão, não é o caso ou é o caso? É o caso. Porque a gente falou aqui, ó, opa, aqui é suspensão. Então, suspensão, a prescrição é em 2 anos. Só que na questão eu falei, o prazo é de 180 dias. 180 dias, note que é um prazo para advertência e não para suspensão. Mas se você errou a primeira parte e encaixou como advertência, você vai errar a segunda. A partir de quando o fato se tornou conhecido, sim, a contagem é sempre a partir de quando o fato se tornou conhecido. É o que está no parágrafo 1º do artigo 142. Então, como eu trouxe um prazo de 180 dias, o gabarito da questão de número, o gabarito da questão de número 60 do projeto de resolução estratégica de questões do professor Alan Vinícius é uma questão errada. Não dá para perder a questão, gabarito errado, perfeito? Então, questão de número 60, gabarito errado. Perfeito? Não dá para perder uma questão como essa. Além desse ponto, é fundamental que você me acompanhe diariamente através das redes sociais, tá certo? Então, é importante que você saiba exatamente cada tipo de material que é disponibilizado para que você possa aproveitar da melhor forma. Então, nós temos aqui de logo o Spotify e o YouTube. Spotify e YouTube, nós temos, além do podcast diário, sobre aumento de produtividade e sobre aumento de performance nos estudos, nós temos a resolução estratégica de questões. Então, podcast de segunda a sexta, 6 e 6 da manhã, e a resolução estratégica ao meio-dia. Fechado? Quando eu trago especificamente a parte do YouTube, além desses itens que eu falei do Spotify, nós temos semanalmente, no momento que eu estou fazendo essa questão, quartas-feiras, 14h30, sábados, 9 da manhã, aulas ao vivo, tá? Aqui no YouTube. Além disso, se você está se sentindo perdido ou perdida no processo de organização dos seus estudos, é fundamental que você peça ajuda. E como é que você faz isso? Solicitando uma análise individual de perfil estudantil. Nessa análise individual, você vai aprender, vai entender quais são as soluções que você precisa adotar para melhorar o desenvolvimento dos seus estudos. Fechado? Telegram, importante. O Telegram, aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidades. Se você quer ter acesso às questões pelo Telegram, o que você deve fazer? Vai nesse endereço que eu acabei de falar e vai me acompanhar todo dia. 5 da manhã, 9 da manhã, 13 e 18 são as questões. 7 e meia, 12, 16 e 19, as respostas comentadas. Além disso, se você quer dicas diárias sobre aumento de produtividade, aumento de performance nos estudos para concursos, segue o professor Alan no Instagram, prof.alanvinicius, assim como se você quer dicas de conteúdos de disciplinas como questionário administrativo, português, sinológico, segue o Instagram do Acerte Concursos, curso criado por mim, curso que eu dirijo pedagogicamente. Além disso, para que você tenha acesso aos cursos, seja presencial em Salvador, online ao vivo ou online com aulas gravadas, manda mensagem para a minha equipe no 719-8424-4057.
você, por ser minha aluna, por ser meu aluno nas redes sociais, você vai ter acesso a um cupom especial de desconto, para que você possa se matricular em um dos cursos. O que é que você deve falar? Vai dizer exatamente assim: sou aluna do professor Alan Vinícius na rede social X, ou seja, no YouTube, no Spotify, eu sou aluno e sou efetivamente do Spotify, do YouTube, do Telegram. Fechado assim, você vai ter acesso a os grandes especialistas que fazem parte da equipe de professores do Acerte Concurso, tá bom? Grande abraço para vocês, estamos juntos e amanhã, impreterivelmente, ao meio-dia, nós teremos a questão de número 61. Grande abraço, estamos juntos e até lá. Valeu! Rumo à aprovação. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações ou seguir o podcast do Professor Alan e ativar as notificações. Grande abraço!